Então, antes da chegada do lúpulo, lá no século XIV, a gente tinha divisão do que eles chamavam de cerveja e do que era ale. Então, o que não continha lúpulo e era feita com um mix de ervas, que é aquele gruit que a gente já falou anteriormente, eram as ales. E o que tinha lúpulo, de fato, era cerveja. Então essa é uma curiosidade bem bacana. Outro detalhe é que durante a Revolução Industrial, na Inglaterra e os países ao redor ali, né? Aquela região durante a Revolução Industrial, foram criadas cervejarias, durante esse período foram criadas cervejarias de grande porte, onde começou a ganhar mais notoriedade. E aí foi onde foi criada a Porter, a Stout, que dominaram durante muito tempo. Dentre todos os estilos, foram os estilos que acabaram dominando, né? Então e aí lá no século XIX só, que onde começaram a chegar as Pale Ales e as India Pale Ales, as IPAs, foi onde elas começaram a migrar um pouquinho. A Stout Porter perdeu um pouco de força e as Pale Ales e as IPAs começaram a ganhar mais força. Uma das características da escola inglesa vem com a historinha da IPA, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez. A gente tinha as Pale Ales inglesas e os soldados, os funcionários do governo faziam as expedições para a Índia, para conquistar um pouco mais de território, conhecer novos territórios. Em algumas situações, essas Pale Ales elas não aguentavam toda essa expedição. Era muito tempo que ficavam dentro do navio e a cerveja acabava ficando ácida, ficando azeda mesmo, ela estragava. E aí esses soldados, esses funcionários acabavam ficando bem cabreiros com essa situação e reclamavam com os cervejeiros ou com quem fazia essa cerveja, falando que não estava aguentando e se não teria alguma maneira dessa cerveja aguentar um pouco mais de tempo. Eles já sabiam que o lúpulo tinha essa propriedade de fazer com que a cerveja durasse um pouco mais, essa propriedade bactericida, né? E aí eles começaram a colocar mais lúpulo nas Pale Ales. E aí foi onde foi criada a India Pale Ale, as nossas famosas IPAs ou IPAs, ou como queiram chamar. Então essa é basicamente um pouquinho da história e foi onde foi criado esse estilo que é mais forte, mais amargo e mais lupulado. Isso foi pegando gosto, né? No começo demoraram algumas décadas até a IPA se popularizar mesmo e virar um estilo, mas no começo foi só para realmente aguentar a viagem, o pessoal começou a gostar e tudo mais. E aí deslanchou. Na escola inglesa, a grande maioria das cervejas são de alta fermentação, são cervejas ale, e a gente tem a presença muito comum dos pubs ingleses. Então, a gente tem aquela questão das cervejas que eram consumidas direto dos barris, as cask ales, são cervejas com pouquíssima carbonatação normalmente, são servidas por gravidade ou bomba manual. Então não tinha barril de inox, ou pressão, ou CO2 empurrando, nada. Era uma cerveja que era refermentada dentro do barril de madeira e era servida por gravidade numa torneirinha ali. Então isso até hoje se mantém. Na Inglaterra tem alguns pubs que ainda servem as cask ales e é uma experiência bem bacana. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas enfim, mas é uma questão histórica bem interessante. E agora, como curiosidade também, que é uma história bem bacana, pubs é uma abreviação de public houses. Então lá no começo da escola inglesa, as mulheres eram responsáveis por fazer cerveja. Então elas faziam cerveja em casa mesmo e começou a ter um comércio, uma troca entre a cerveja e algum outro produto. Então as mulheres faziam a cerveja em casa, abriam a casa para receber outras pessoas que de fato queriam trocar algum produto, alguma comida, alguma coisa pela cerveja. E acabou que em algumas dessas regiões a cerveja era tão boa, começou a vir bastante gente e acabaram que começou a criar essa coisa de public houses, que daí vem a abreviação de pubs, que são public houses.